Salve, salve, moçada, que é o Marco Pantoja, professor de Filosofia e Sociologia. Vou falar para vocês nesse projeto da UERJ, vou falar para vocês sobre constituições brasileiras, tá bom? Então, vamos nessa, vamos começar essa brincadeira aqui. Tem três coisas que são importantes, não só para esse assunto, mas para vários outros, que eu preciso destacar para vocês. Primeiro, lógico, o que é a Constituição? Para quem não sabe, Constituição é a carta que tem as diretrizes do nosso país, né? Quais as leis que a gente vai seguir, quais as leis que a gente abandona, as diretrizes do país estão ali, é uma carta magna, tá? Então, para começo de conversa, isso é importante deixar claro. O segundo ponto é o contexto. Quando a gente vai falar de Constituição, a gente tem que lembrar contexto, né? É sempre um jogo de poder. Sempre quem vai contar a história, ou melhor, quem vai colocar a história nesse livro chamado Constituição, sempre quem vai contar essa história está ganhando na força, na briga, na disputa. Então esse contexto é extremamente importante a gente ter em conta sobre cada uma dessas nossas 7 constituições que a gente tem até hoje, tá? Porque assim, moçada, você vai fazer a prova, não tem essa de você pegar todas as constituições e ler tudo e decorar aquela história toda. Isso não faz sentido. Então, nossa ideia aqui é aquela perspectiva do ensino médio, é a perspectiva de aviador, né? A gente não está lá na infantaria olhando no detalhe. Então, a gente precisa entender essas nuances, o contexto de cada uma dessas constituições. Você entendendo isso, você faz uma boa prova. Se você entrar numa de ficar decorando, a gente já sabe aonde isso pode dar, tá bom? Então, pega essa brisa, pega esse contexto, que isso vai ser importante. Terceiro ponto é a gente saber a diferença sobre quando uma Constituição é outorgada e quando uma Constituição é promulgada. Outorgada, você lembra que recentemente teve um caso de um juiz que foi parado pela guarda municipal porque ele estava sem máscara e ele falou para o guarda, viralizou esse vídeo, vocês devem lembrar, você sabe com quem eu estou falando? Você sabe com quem você está falando? Sabe essa coisa de carteirada? É a origem da outorgada, tá? Ou melhor, quando uma Constituição ela é outorgada, é assim, é carteirada, né? Não tem discussão, não tem conversa. Quem manda sou eu imponho a Constituição, ponto final. E a outra maneira de a gente ter uma Constituição é ela ser promulgada, ou seja, rola um debate. Às vezes um debate mais amplo, às vezes um debate só com uma elitezinha ali, uma galerinha, mas a promulgada parte desse pressuposto, de uma conversa, de um cheque-ideia, do somebody love, para a gente colocar essas principais ideias no papel. Então, esses 3 pontos são importantes antes da gente começar a nossa conversa aqui, tá? Fica com isso na cabeça. Então, a nossa primeira Constituição é de 1824. Eu sempre vou colocar esse alt ou prome, tá? Prom ou alt. Significa que ela foi outorgada ou foi promulgada, tá bom? Pensa aqui, em 1824, a gente vai a nossa colônia, Brasil colônia, vai até 1822, 1500 a 1822, certo? Aí rola aquele episódio que vocês sabem lá na Europa, Napoleão tá tomando tudo lá, e aí a gente tem uma realeza bem corajosa lá em Portugal, que quando Napoleão ameaça chegar lá, o que eles fazem? Metem o pé para o Brasil, que era sua colônia, e lá abandona todo mundo lá. E aí a gente precisa agora, né, criar uma Constituição para reger isso tudo. Então já tinha uma Constituinte em andamento, ou seja, a Constituinte é quando se está conversando, se está trabalhando para construir a Constituição, tá? Já tinha uma rolando em 1823, a colônia acaba em 22. 23 já começa essa história toda, só que Dom Pedro fala assim, cara, carteirada de novo. Você sabe com quem está falando? Então ele chega, dá uma carteirada e fala, não tem esse papo de constituinte não. Acaba, quem manda sou eu, e ele impõe essa Constituição de 1824. A gente só vai pegar, moçada, os principais pontos de cada uma dessas constituições, tá? Além do contexto. No caso da de 1824, a gente tem a monarquia hereditária. O que significa? Eu, Dom Pedro I, mando nessa parada
e é monarquia, não tem, né? Já estava começando a bombar essa questão de república, mundo afora, mas aqui é monarquia, e meu filho e o filho do meu filho, e entra essa coisa da hereditariedade, vão mandar aqui enquanto a gente estiver vivo. Tá? Então essa é a questão da monarquia hereditária. Segundo ponto é o padroado. O que significa isso, moçada? Que a igreja faz parte. Claro, existe uma hierarquiazinha, mas existe uma parceria entre o Estado e entre a igreja. Na hierarquia, o Estado está um pouco acima da igreja, tá? Porque o imperador elege, promove padre, paga salário, entende? Mas é importante você saber que tem uma parceria. Esse é o tal do padroado. E também o voto censitário. O que significa voto censitário, moçada? Significa que o voto está limitado a alguma questão. No caso da Constituição de 24, é a renda. Só podia votar quem tinha dinheiro, tá? O que mais que tinha aqui para a gente falar, que é talvez a parte mais importante, é a parte dos 4 poderes. A gente já conhece porque a nossa Constituição hoje é dessa maneira. Então a gente tem judiciário, legislativo e executivo, que a gente conhece bem, a gente vai falar mais ali à frente sobre isso, e tem o tal do moderador. O que significa? A galera ia tocando vida, tinha lá deputado, tinha não sei o que mais, mas o poder maior era do imperador. Então, assim, numa dúvida, numa decisão, numa tomada de decisão, quem mandava prender e mandava soltar era o imperador, tá? Então, aqui entra essa questão do poder moderador, que era eu acho que o ponto mais importante aqui de 1824 é a questão dos 4 poderes. Passamos para 1891, tá, moçada? Ó, promulgada. Essa foi promulgada. Por que acontece? 89, cai monarquia. Os caras falaram assim, quem falou que a boca é tua, falaram para o Dom Pedro, falaram para a monarquia, e os ventos, né, do positivismo, aquela coisa toda que está rolando no mundo afora, chega no Brasil e em 89 a gente entra na era da República. E aí, claro, agora uma nova estrutura, uma nova Constituição precisa ser feita para tocar esse Brasil, que nem monarquia mais é, agora é república, então vamos criar uma Constituição nova, tá? Que é a de 1891. Ela foi promulgada quem era o presidente na época, o nosso primeiro presidente foi o Marechal Deodoro da Fonseca, e a gente era chamado de República dos Estados Unidos do Brasil. Pensa na bandeira dos Estados Unidos, a do Brasil era exatamente igual, só que verde e amarela. Se vocês pesquisarem e dar um Google, vocês vão ver essa foto, tá? Então tem muita essa inspiração desde essa época, em relação aos Estados Unidos. Quais são as principais mudanças aqui, moçada, que a gente precisa ver? Primeiro, a questão do Estado laico, tá? Ou seja, vamos desassociar essa história de igreja com o Estado. Vamos deixar isso de lado, e agora o Estado é laico. Não significa Estado ateu, ok? Estado laico, onde não tem a participação direta da igreja. E aí, por conta disso, pensa nessa brisa, por conta disso o casamento agora pode ser civil, que antes era exclusivamente feito de forma religiosa, tá bom? E essas coisas aqui são extremamente importantes para essa época, tá? Claro que a gente abre um outro assunto, mas a gente só aponta, não vamos entrar no detalhe, mas quando a gente fala de voto aberto, a gente cai diretamente naquela história, naquela ideia que vocês já devem estar por dentro, que é a ideia do voto de cabresto, a ideia da política do café com leite, tá? Isso é um assunto complexo à parte. Mas é importante vocês saberem que em 1891 começa isso. E por que começa? Porque existia uma oligarquia, poder nas mãos de poucos, donos de terra, galera que tinha grana, tá? Então, era muito importante que eu soubesse o voto do meu empregado. Pensa bem, eu sou lá um fazendeiro, produzo café ou produzo leite, aí entra a questão da política de café com leite, ou seja, Minas produzindo leite, São Paulo produzindo café, eu tenho fazenda, boto aquela galera lá para trabalhar, e exploração, né, aquela coisa toda, e aí tem um acordão entre a galera de São Paulo e a galera de Minas, se alternando no poder.
Aí vocês entram nesse detalhe na política do café com leite, para quem vai ser presidente. Então, como existia voto, o voto precisava ser aberto, porque quando eu levava essa minha galera, claro que era analfabeto, você precisava ser letrado, mas o pessoal burlava isso, né? Mas pensa no seguinte, quando eu levava essa galera para votar, eu precisava saber, eu, coronel, precisava saber em quem ele estava votando, ok? Por isso que era importante que o voto fosse aberto. E aí entra aquela história toda de voto de cabresto, café com leite, que é outro assunto. Então só podia votar homens de 21 ou mais, tá? Então essa aqui é onde nasce a tal da República Velha. Em 1934, a gente tem a nossa terceira Constituição que foi promulgada, ok? Pensa no seguinte, aqui rola um golpe, tá? Tem aquele acordão lá da galera de São Paulo e de Minas, política do café com leite, se alternando no poder. Chega um cara no poder e fala assim, cara, eu não vou sair não. Não, agora é São Paulo. Não, quem falou que a boca é tua? Como diz o Zé Pequeno lá na Cidade de Deus. E não vou sair, e acabou, rolou um bafafá, um tumulto, e aí o cara de Minas se manteve lá, que foi Getúlio Vargas, ok? Se manteve no poder, cara polêmico, né? O mesmo cara que deu direito à mulher votar, que fez carteira de trabalho, férias, 13º, todos esses direitos que a gente conhece hoje, é um cara que flertou com o fascismo, que entregou o Olga Benário Prestes lá para os nazis. Então, um cara extremamente polêmico, ok? Esse tal de Getúlio Vargas. Ele dá um golpe em 1930, porque outra coisa também polêmica em relação a ele. Ele queria acabar, moçada, deixa eu tirar esse pano daqui, ele queria acabar com a República Velha. O que acontecia ali? Era uma elite do atraso, como fala hoje o Zé Souza, uma elite que estava ali só pensando em produzir café, leite, exportar isso, ganhar seu dinheiro e explorar a mão de obra. É o perfil dessa galera, né? E o Getúlio Vargas estava muito incomodado com isso, porque ele estava pensando nessa coisa. Imagina, a gente estava ali, o que estava chegando com atraso no Brasil era a tal da Revolução Industrial. Então o cara queria fábrica, o cara queria trabalho, o cara queria carteira assinada. E tinha essa galera aí que não estava muito afim dessa mudança. Então imagina o embate que rolou entre esse pessoal, tá? Então em 1932 foi feita uma Constituinte, que teve esses dois pontos. Olha só que soco no peito da galera lá da política de café com leite quando você fala que o voto é secreto. Então Getúlio Vargas instituiu o voto secreto a partir dessa Constituinte 32 e por pressão da mulherada, né, principalmente daqueles ventos da social-democracia da Inglaterra, né, a mulherada se organizando e conseguiu também colocar nessa Constituição o direito ao voto das mulheres, ok? Pensa em 37, aí a gente já vai para a quarta. O próprio Getúlio Vargas, que teve uma Constituição, olha que cara louco, que teve uma Constituição promulgada em 34, outorga, carteirada, uma outra Constituição em 37. Esse mesmo cara que deu direito ao voto às mulheres, voto secreto, deu um finzinho ali naquela política de café com leite, carteira assinada, o cara que estava voltado para essa questão do trabalhismo, é o mesmo cara que se inspira na Constituição da Polônia, por isso a Constituição de 37 é a Constituição polaca, e começa a flertar com o fascismo. Olha que cara polêmico, né? E a ideia principal dessa Constituição é o quê? Quem manda sou eu. Centralização do poder. Esquece esse papo aí de democracia, de constituinte, de promulgar a Constituição, carteirada. Quem manda sou eu. Sabe com quem está falando? Entrou aqui, ó. Tá? Isso vai até a Constituição de 46. Ah, moçada, faça a conta aí que não é minha praia. Mas essa primeira foi a Constituição que mais durou nossa, tá? A de 1824. Quando a gente chega em 46, pensa o contexto. 46, a Segunda Guerra acaba em 45. Certo? Quem tomou pau na Segunda Guerra? Hitler, os fascistas, os nazistas, todo mundo tomou pau. Então, Getúlio Vargas, que estava flertando com essa galera, cai. Ele cai em 45.
no final da Segunda Guerra. Pega o contexto, pega essa brisa. E aí essa Constituição, já por muita influência, quem foi o país vencedorzaço aí entre os principais da Segunda Guerra? Estados Unidos. Então ele não queria que, já começou a meter a mão na América Latina e na América Central, fazendo a sua influência para afastar esse fantasma do comunismo, União Soviética, essa coisa toda. Então já começou a botar suas mangas para fora, não é? Ou seja, esse grampo que a gente teve recente aí, que foi provado que Estados Unidos estava grampeando Petrobras, grampeando o presidente, não sei o que, mas não é uma coisa de agora, já vem de muito tempo, tá bom? Então, Eurico Gaspar Dutra é o mesmo ali daquela Avenida Dutra que você conhece, que vai para São Paulo, em 1946, com uma Constituinte, promulga a nossa 5ª Constituição. O que tem ali? Volta, porque aqui tinha acabado, né, gente? Centralização de poder em 37 com Vargas, então não tem mais direito. Então em 46 o que a gente tem de principais mudanças? A gente volta com o voto secreto e o voto universal, onde a mulherada pode votar mais uma vez. E a gente já segue aqui para a nossa penúltima Constituição, que é de 1967, já dentro da ditadura. Pensa, moçada, em 1964, ditadura. Ok? Ditadura, começa em 64, com aquele mesmo discursinho aí que a gente já conhece. Tem gente ali querendo invadir, não sei o que mais, cuidado. Aí é um assunto bastante polêmico, mas quando tem um cara chamado João que fala de reforma agrária, de não sei o que mais, bicho, vamos juntar com a imprensa e vamos dar aquele golpe bonitinho. Foi o que aconteceu em 64, tá? Então, a ditadura, ela foi conduzida através de atos institucionais. Não tem aqui o AI-5, o famoso AI-5, que é aquele que fala assim, acabou direito, parlamentar não... quando eu mandar uma lei para o Congresso, vocês têm que votar em 24 horas, se não votar, ela já é automaticamente imposta, não, sabe, começou a perseguir todo mundo, liberou tortura, não tem que passar a mão para a cabeça de tortura, não, tortura, rolou aqui, ok, no AI-5. Então, comentário à parte do AI-5, vamos falar desses 3 atos institucionais aqui, sempre trabalhando as leis através de atos institucionais. O cara chegava lá e falava, vamos fazer isso, pum, institucionalizava um ato, ou seja, totalmente outorgado, né? E aí, como o AI-2, por exemplo, foi um ato institucional importante, foi o que instituiu o bipartidarismo. Lembra da influência dos Estados Unidos? Lembra lá democratas e republicanos? Aqui a gente entrou com essa onda do Arena e MDB. Foram os 2 partidos que, em teoria, a Arena era a situação, apoiava os militares, e MDB, oposição, né? Mais ou menos. Você acha que numa ditadura eu vou permitir uma oposição? Mas era mais ou menos como se apresentavam os 2 partidos, tá? Isso aqui, moçada, pensa numa coisa, isso aqui tem, hoje, vocês conhecem Arena e MDB como Centrão, tá? Só para vocês se localizarem. O Arena virou PDS, que deu origem à PL, à PFL. O MDB virou PMDB, que abriu para o PSDB, e por aí vai. Você precisa saber que boa parte do que a gente conhece hoje de Centrão nasceu aqui, tá? Depois o PFL virou Democratas, aí é mais difícil você identificar essa transição toda. Mas, resumão, o AI-2, hoje, a gente chama de Centrão, tá? Sem ele, ninguém consegue fazer nada no Brasil. Colocar mudanças, reformas, sem o Centrão não vai, tá? São os caras que mandam nos bastidores. AI-3 era um ato institucional que dizia que o governo federal podia escolher os principais prefeitos e escolher os principais governadores. Então, lógico que isso tem um impacto gigantesco no Brasil. Por último, que é o que mais interessa para a gente aqui, é o AI-4, que onde eles colocaram todos esses atos em lei, onde foi outorgada
a Constituição de 1967. Pô, cara, vamos pegar esses atos institucionais que a gente está colocando, vamos meter num livrão, só para a gente falar que a gente tem agora uma Constituição. E foi o que foi feito, tá? A partir, e aí a gente vai chegando logo para o final da nossa aula falando sobre o contexto da última Constituição, que é a nossa atual, de 1988, tá? Pensa numa coisa, em 1985, diferente dos outros países da América Latina, a ditadura pega a chave e entrega. Fala assim, ó, toma isso daí, que tá ruim para mim. Claro, existia muito movimento, na época assim, a gente falava muito sobre o Diretas Já, Ulisses Guimarães, enfim, existiam os artistas, já estão falando, cara, já deu, 21 anos de ditadura, vamos mudar isso, cara, vamos voltar Diretas Já, democracia, né? E aí começaram essas mobilizações, esse movimento, e aí a partir de 1985, entra o primeiro presidente, e Ulisses Guimarães, ele assume a presidência da Constituinte, que começa no ano seguinte, tá? Começa no ano seguinte. Nosso primeiro presidente, Tancredo Neves, não chega nem a assumir. Ele foi eleito indiretamente, mas não chega a assumir. Quem assume é seu vice, Itamar Franco, tá? E só na eleição seguinte que a gente passa a ter uma eleição direta, tá bom? Então, assim, a partir do ano seguinte, desse processo de redemocratização, em 86, de 86 a gente vai até 88, fazendo a maior constituinte que o Brasil já teve. Ou seja, vem representante do povo, vem empresário, vem não sei quem mais, vem todo mundo, vamos debater, vamos escrever isso tudo, e a gente tem a que a gente conhece como Constituição Cidadã, tá? Que é uma Constituição que foi promulgada, é a nossa atual Constituição. O que a gente tem de importante ali? Primeiro que os caras percebem que as coisas mudam, então essa Constituição passa a permitir emendas, que através do poder legislativo a gente possa alterar algumas leis lá, através da nossa democracia representativa, ou seja, a gente vota lá deputado, senador, vereador, esses caras têm o direito de se organizarem e colocarem algumas emendas sobre essa Constituição. Esse é um ponto importante. Temos 4 aqui para falar. Segundo é o voto facultativo, passa a existir em 1988, ou seja, a partir de 16 anos, até 18, você tem a opção de votar. Ok, moçada? Então vai uma campanha. Não vem com esse papo de falar a política não me interessa, só coisa de corrupto, porque ela vai interferir na sua vida. Querendo ou não querendo, ela vai interferir. Então é importante a gente se inteirar do que está rolando e tirar título de eleitor e participar mínimo. Isso é a participação mínima nossa na eleição. Claro, política é o dia a dia, é o grêmio que você monta na sua escola, do teu condomínio, as reuniões do teu condomínio, é a associação de moradores de bairro, isso tudo é política, tá? Ela não precisa ser restritamente partidária, tá? Mas é importante falar sobre isso. Voto facultativo. Depois a gente fala sobre analfabeto. Em 1988, os analfabetos passam a ter o direito de votar. Voltando aqui um pouquinho no facultativo, gente, o voto a partir de 18 anos não é obrigatório. O que é obrigatório é a sua presença. Que a gente pode traduzir isso como voto obrigatório a partir dos 18 anos. Mas o que você é obrigado é estar lá para votar, tá? E aí foi um grande avanço que a gente teve em relação às minorias, né, moçada? Então pensa aí, demarcação de terra, racismo passa a ser crime, inafiançável, inclusive, que é diferente de injúria, mas o racismo, o crime de racismo é inafiançável, você não pode pagar para ser solto, entende? Aí começa a questão da proteção das mulheres, demarcação de terra dos indígenas, dos quilombolas. Por isso que a gente chama essa Constituição de Constituição Cidadã, porque ela foi que mais incluiu essas minorias na sua alçada, tá bom? Então, é isso. Esse é o panorama. São 7 constituições, a gente já tem 20 minutos. É isso, Micaela? 20 minutos de aula, já para a gente finalizar. Esse é o cenário das nossas 7 constituições.
Pensa nisso, o que é importante? Vai decorar essas coisinhas? Não, pensa só nesse contexto. Quando você pensar num contexto, e se cair alguma coisa na prova, você, pelo contexto, você vai tirando suas conclusões. Ok? Aprende a pensar na prova. Não entra numa de decorar que vai dar ruim. Aí dá teto preto, fica nervoso e esquece. Tá? Mas pensa no contexto. Isso é importante, o contexto, é importante você saber a diferença do que é promulgada e do que é outorgada, e esse fluxo. Reparem aqui, que a gente tem um fluxo que varia entre outorgada, promulgada, a gente tem lá um momento em que a gente consegue avançar democraticamente, depois a gente toma uma porrada e aí volta mão grande de novo, em posição de cima para baixo, e nessa a gente está indo, tá? Esse é um movimento aí de, façam as contas aí, de 100 e tantos anos, quase 200 anos, tá? Tá bom? De Constituição. É isso, espero que ajude essa aula para a prova de vocês da UERJ, e é isso, forte abraço.